Olá, futuros milionários e milionárias, como vocês estão? Luiz Gustavo, mais uma vez na área, hoje para falar sobre um assunto que eu considero fundamental. A importância dos dividendos, tentar explicar para vocês de uma vez por todas por que eu acredito muito nessa força do dividendo e compará-lo com outras estratégias. Então, o que eu vou trazer aqui é a minha experiência, que não é a única válida. Cada um vai encontrar o seu melhor investimento, a sua melhor forma de fazer esse investimento. Então, o que eu só quero trazer aqui para vocês é explicar a minha estratégia e por que eu cheguei nela, por que eu decidi que os dividendos em ações seriam o melhor para mim, tá? Então vamos lá. Nós estamos aí no mês de novembro de 2024 e já no final do ano, então a pergunta que eu quero deixar para você, primeiramente é: o que você evoluiu neste ano na sua situação financeira? O que você aprendeu? O que você buscou de conhecimento? Porque eu vejo muita gente com preocupações sim sobre a sua vida financeira, mas elas ficam estagnadas e elas param ali, elas congelam numa barreira que eu não consigo entender de onde vem. Porque pensa comigo, você já tem aí uma certa idade, o público que me acompanha já é um pouco mais aí experiente, digamos assim. Mas mesmo que você seja jovem, quanto antes você começar, depois quando você começa e tem um certo resultado, você entende que, poxa, se eu tivesse começado lá atrás, seria muito mais tranquilo, seria muito mais fácil, eu estaria num caminho muito menos espinhoso. Por quê? Porque o tempo é aquele que age a seu favor. Se você começa a investir mais cedo, você tem mais tempo para multiplicar esse dinheiro. Isso faz toda a diferença. Então, o quanto mais tarde você começar, como foi no meu caso, mais você vai ter que aportar para tentar buscar esse tempo perdido. Eu comecei aí com 46 para 47 anos, hoje eu estou com 52, então esse caminho foi um pouco mais árduo. Mas dá para você fazer, só que isso exige alguns sacrifícios. Você tem que abrir mão de algumas coisas que, se você fosse mais novo, não precisaria abrir mão. Você precisa buscar aí de repente uma segunda até terceira renda para você conseguir agilizar esses aportes. Então tudo isso tem que ser pensado. Mas o caso aqui é o seguinte, o que eu quero trazer hoje, tá? Só fiz essa introdução para trazer para vocês hoje o seguinte. Você tem várias estratégias, como eu já trouxe aqui, mas hoje eu quero fazer só um comparativo entre, por exemplo, uma renda fixa, tá? Que não tem nada errado, eu falo para as pessoas, comece com a renda fixa. Por quê? Porque ela é mais fácil de entender, ela é uma coisa mais básica. Então na renda fixa você já sabe, você está emprestando dinheiro para alguém, só recapitulando um pouco aqui, tá? Seja ele banco, seja ele para o governo, seja ele para um setor específico, agricultura, indústria, não interessa. Você está emprestando dinheiro. Aí você recebe, por isso, algo que é uma taxa fixa. Por isso que ele é renda fixa. Só que aí você tem um probleminha. Você faz essa renda fixa e, com algumas pouquíssimas exceções, quando você lá na frente resolver retirar, porque uma hora você vai ter que acabar exercendo e tirando esse dinheiro aí, porque ele tem um vencimento. E aí você vai pagar pelo menos 15% de imposto de renda. E aí ele vai comer um pedaço do seu dinheiro, tá? E isso foi uma das coisas que me fez estabelecer que os dividendos, comprar ações com foco nos dividendos, seria a melhor estratégia. Por quê? Porque nos dividendos você só compra. Eu não vou precisar vender, o meu pensamento é não vender, né, se as ações continuarem boas, claro, e eu receber esses dividendos que hoje ainda são isentos de imposto de renda. Então eu recebo eles, pago as minhas contas e o meu dinheiro continua lá evoluindo. Eu não tenho a necessidade de retirar esse dinheiro e pagar esse imposto aí pesado, porque você imagina, você chegou lá, conseguiu um valor de 200, 300, 500 mil reais e aí você aplica lá numa renda fixa, e depois do prazo dela, a hora que se encerra, você vai ter que ir lá e ver esses 500 mil, você, pumba, ter que dar 15% para o governo. Esse foi um dos fatores que eu achei que a estratégia em dividendos, em ações que geram dividendos, fosse a melhor para o meu caso, mas aí é cada caso, tá? Só explicando bem. E aí o que acontece?
Eu investir em dividendos é uma coisa que muitas pessoas não entendem. Por que que elas não entendem? Porque ela acha que ela vai ter que ganhar uma herança, ganhar 500 mil, 1 milhão, para aí sim valer a pena ele ir lá e comprar um caminhão de ações e começar a receber um valor excelente aí dela para ela se manter, para ela poder pagar as contas dela. E não é assim que funciona. Então eu vou trazer aqui o exemplo do Luiz Barsi Filho, né? Esse senhorzinho aí que já trouxemos aqui no canal várias vezes, ele está muito na internet aí, é um dos exemplos mais formidáveis que nós temos na Bolsa Brasileira. E o que que ele fazia? Ele ainda engraxate, ainda começando a sua vida ali, ele pegava e economizava o trocado do ônibus, qualquer trocadinho que ele separava, ia lá e comprava uma ação, 2 ações, 5 ações, e nisso ele foi acumulando. E depois, ele começou na década de 70, depois de mais de 50 anos, ele conseguiu atingir os impressionantes mais de 4 bilhões de reais em ações na Bolsa. Então, hoje ele recebe aí por volta de R$ 1 milhão por dia de dividendos, né? É um valor absolutamente estupendo. Só que como ele chegou lá, passo a passo, e as pessoas não conseguem visualizar isso. Então, você tem que começar pequeno. E aí você vai, eu só tenho R$ 50, Luiz. Não tem problema, tem ações aí que custam 5, 10, 20, 15 reais. Beleza, eu quero essa aqui, custa R$ 10, eu vou comprar 5 ações. Amanhã ou depois eu tenho R$ 100 aqui guardados, eu vou e compro mais 10. Depois eu compro 20 e vou aumentando esse valor. E aí no longo prazo, e é aí que você tem que ter a paciência e a persistência para você conseguir acumular um valor maior de ações. E aí você imagina que daqui 20, 25, 30 anos, você vai ter aí 50 mil ações. Vamos fazer uma suposição. E essas 50 mil ações te paguem aí, em média, R$ 2 por ação por ano. Você vai ter um valor de R$ 100 mil no ano. Então você tem um valor muito bom aí, se você dividir por 12, né? Você vai fazer aí, você vai ver que você tem um valor excepcional, sabe? Você tem um valor que é muito, muito além do que uma previdência do INSS vai te pagar. E aí você vai ficar tranquilo. Só que para isso, você precisa começar aos poucos, ter a paciência, estudar, é o que eu falo, buscar o conhecimento, e as pessoas tropeçam muito nisso. Então, quando eu entendi isso, eu estou na Bolsa, eu vou falar aqui novamente, eu estou na Bolsa desde 2010. Só que em 2010, o que eu fazia? Eu fazia o caminho tradicional, não existia tanto conhecimento como hoje, então o que eu fazia? Eu comprava e vendia ações, o famoso trade. Só que você tem que ir lá fazer o boletim, pagar imposto nessa compra e venda, você acaba tomando alguns prejuízos. Então, no final, você vê que você acaba pagando mais taxas do que está pegando dinheiro para você. E aí, não está valendo muito a pena. Então você fala, poxa, eu vou ter que achar uma estratégia que seja mais inteligente do que isso. E quando eu entendi que o meu foco era a aposentadoria, não era o hoje, não era ganhar uma bolada de uma vez só, porque isso é muito complicado na bolsa e as pessoas vendem como se fosse algo fácil. Eu entendi isso e falei, bom, agora eu vou exercitar essa paciência, vou buscar o conhecimento necessário e vou persistir aqui e vou acertar as minhas contas para que todo mês eu tenha, nem que seja um pouquinho, para poder aplicar aqui. E assim eu fiz. E graças a Deus, depois aí de 7, chegando a 8 anos, investindo nessa estratégia, eu já estou vendo a coisa andar. A bola dos juros compostos aí, dos dividendos, estão acelerando e estão me dando já um valor legal. Não é ainda o valor que eu quero, mas já me dá um valor considerável, certo? Então foi por isso que eu decidi fazer isso. Outra coisa. Então vamos lá, você pega aí uma renda fixa que vai te dar, sei lá, 12% ao ano. Você fala, poxa, maravilha, 12%. Só não se esqueça que você vai receber esses 12%, mas depois, quando vencer lá, você vai ter que tacar os 15%, mas você tem ainda o desconto da inflação. Com as ações, o cálculo é um pouquinho mais diferente. Por quê? Porque eu trabalho com 6% mínimos de dividendo, que ela já me paga ali, e eu recebo durante o ano, e tenho a valorização da ação. Tem ações da minha carteira que em 4 ou 5 anos elas cresceram em valor cerca de 80%, mas isso não me interessa. Por quê? Porque eu não vou vender essa ação. Então, meu foco é nos dividendos.
Só que quando você investe em empresas que são seres vivos, que estão ali trabalhando, estão ali, você está já ajustando a sua inflação. As pessoas não veem essas diferenças porque elas não entendem a questão da inflação e como ela corrói o seu dinheiro. Por isso que a gente fala aqui, só dando mais um exemplo, que quando você deixa o seu dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro. A pessoa que não conhece muito bem fala, mas como que eu estou perdendo dinheiro se a poupança lá está me dando 5, 6% ao ano? É porque ela está te dando 5, 6% ao ano, mas a inflação está batendo no final do ano 7, 8. Então você está ganhando 6 e está pagando 8, você está perdendo 2% aí. Explicando de forma bem básica, mas as pessoas têm muita dificuldade. Por quê? Porque não buscam o conhecimento. Então, quando você busca o conhecimento, e quando eu fiz isso, eu encontrei essa estratégia para mim como a melhor que caberia para aquilo que eu quero, que é a minha aposentadoria. Você precisa entender isso, tá? Então eu estou trazendo mais uma vez. Não estou falando para você que você tem que seguir isto. Eu estou falando para você que você tem que pegar esse exemplo, estudar, e aí você vai lá e monta uma carteira sua. Só para dar um exemplo para vocês. Para mim, faz sentido hoje. Eu tenho 100% do meu patrimônio em bolsa de valores, ações de dividendos. Tá? Eu não tenho ação que eu viso só o crescimento, que eu vou vender ela daqui X tempo. Não, é tudo dividendos. Tem gente que faz meio a meio. Pega metade da carteira em dividendos, metade em crescimento, e que ela vai vender essa ação e essa aqui ela vai fazer ali a aposentadoria dela. Tem pessoas que preferem dividir o patrimônio, por exemplo, 33, 33, 33. Então ela faz o quê? 33% em renda fixa, 33% em ações, por exemplo, e 33% em fundos imobiliários. É a estratégia de cada um, não tem nada errado com isso. Desde que você saiba o que está fazendo. O que eu recebo muitas perguntas? Ah, Luiz, mas hoje eu vejo um monte de gente aí, youtubers famosos e com milhares, milhões de seguidores, falando que eu tenho que ter Bitcoin, porque a Bitcoin vai explodir, a Bitcoin não sei o quê. Você entende de Bitcoin? Vá buscar o conhecimento, assista podcast sobre Bitcoin, mas vai entender como ela funciona. Para mim, eu não entendo, eu não invisto. Tá? Por quê? Porque eu sigo, quando eu comecei lá atrás, um dos meus grandes mentores chama-se Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, aí, né? Todos os investidores reconhecem como tal. O Charlie Munger, entendeu? Joseph Greenblatt, Peter Lynch, aí depois, mais recentemente, o próprio Luiz Barsi Filho, o próprio Luiz Alves Paz de Barros. Então são pessoas que focam muito na questão de ações. E foi com que eu me identifiquei. Então eu não conheço sobre Bitcoin. Eu tenho toda a tranquilidade de falar isso. Eu não preciso conhecer tudo. Até porque eu acho impossível conhecer tudo. Então o que eu optei? Mais uma vez, a minha estratégia, eu optei por aquilo seguro no que eu comecei e no que eu me especializei. Bolsa de valores. Dentro da Bolsa de Valores eu afunilei ainda mais. Ações de boas empresas que pagam excelentes dividendos. É aqui que eu vou ficar, meu amigo. Então, para você ter noção, depois de 8 anos investindo, eu tinha, pouco mais de 2 anos atrás, eu tinha 10 ações na minha carteira. Hoje eu tenho 6. Eu reduzi o máximo que eu podia e foquei ali naquele universo até para eu poder acompanhar melhor essas empresas e entendê-las a fundo. E aí, essa é a estratégia do conhecimento, principalmente de buscar o conhecimento. Por isso que eu estou trazendo para vocês aqui porque que eu acredito que os dividendos são a melhor estratégia para mim, para meu foco, para o meu objetivo, que é o quê? É a aposentadoria no longo prazo. Daqui 5, 10 anos, eu me aposentar com um valor X de dividendos, né? Que eu não busco o montante, eu busco o X que eu vou receber de dividendos no ano para pagar as minhas contas hoje, que tem isso aqui de conta. Então, eu controlo os meus gastos, sei do que eu preciso para fechar o meu mês bonitinho, para viver, ter uma vida confortável. E aquilo ali, se eu atingir aquele tanto de ações que vão me pagar uma média de dividendos de 6%, eu vou conseguir viver tranquilamente. E esse é o meu objetivo, é na busca dos dividendos, na busca de quantidade de ações que eu terei que ter lá na frente. E aí é que eu faço a minha estratégia. Então, veja você que estratégia funciona mais para você.
e coloque na balança os prós e os contras. Porque para você entender isso, você tem que ter uma noção, por exemplo, de como funciona a renda fixa. Você precisa entender que essa renda fixa que você vai investir, como é que ela funciona, como é que ela vai te pagar, como é que ela vai, o prazo dela, o quanto, o imposto de renda, como é que funciona, durante quanto tempo você tem que ficar ali para poder pagar o mínimo possível do imposto de renda. Na renda variável, o que é mais seguro aqui, que eu não vou correr tanto risco? Como é que eu vou trabalhar? Eu tenho mais aversão a risco ou eu não tenho nenhuma? Eu preciso ser mais conservador? Tudo isso você tem que buscar. E só tem uma forma, é conhecimento, tá? Muitas pessoas vão chegar para você, não deixa, vem cá, a gente administra o seu dinheiro, você não precisa se preocupar, você é um profissional aí que você já tem a sua carreira, deixa o seu dinheiro aqui com a gente. Como deixa o seu dinheiro aqui com a gente? Ele sabe o que você precisa para se aposentar lá na frente? Ele vai estar lá quando você entrar na terceira idade e se aposentar? Ele sabe exatamente o que você precisa? Ele vive a sua vida, a sua realidade? Não vive. Então isso é enganação. Desculpa, mas eu estou te falando a verdade. Então o único que pode, a única pessoa que pode saber exatamente do que você necessita é você. Então você pode ouvir alguns conselhos, você pode aprender, fazer cursos, não tem problema nenhum. Mas você tem que estar à frente do gerenciamento do seu dinheiro, da sua carteira e dos seus investimentos. Entendam isso. E aí, através disso, você vai sim buscar e vai conseguir ter muito sucesso. Eu garanto isso, porque eu comecei tarde, como eu disse, 46 para 47 anos, e estou tendo muito sucesso, graças a Deus, e estou aí aos pouquinhos ali fazendo o dever de casa. Então, é possível sim, você é capaz, mas você tem que ir atrás, não é fácil. Sabe, como a gente diz na bolsa, não existe lanche grátis. Você tem que correr, tem que ralar, tem que suar, você vai ter que correr atrás para poder agregar renda, para poder fazer mais aportes, para poder buscar correr contra o tempo, se você já tiver uma idade, principalmente depois dos 40, como eu comecei, e aí você vai ter que ralar. E se você é mais jovem, tenha aí a disciplina, exerça essa disciplina e essa perseverança, porque se você começa hoje com 20, 30 anos, com 50, 55, você tem todas as condições de já se aposentar e, como eu digo, já conquistar a liberdade financeira, que é o quê? Você trabalhar com o que você quer, quando você quer e para quem você quer ou para você. Você tem toda a liberdade de fazer o que você quiser. Isso é maravilhoso. Você dispõe e você é o dono do seu tempo. Isso não tem preço. Tá ok? Bom, pessoal, esse é o vídeo que até ficou um pouquinho longo, mas era isso que eu queria trazer para vocês aqui, para explicar a minha estratégia, explicar por que é importante você ter essa abertura de mente. Bom, não se esqueçam, dividendos enriquecem. Eu vou ficando por aqui. Só pedindo para vocês, se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilhe e inscreva-se no nosso canal, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.